Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor a esta noite de celebração, de ações de graças, pela passagem de aniversário da nossa igreja. E nós queremos convidar a todos a este momento de adoração e de louvor ao Senhor. Estejamos em oração para darmos início então ao nosso culto.
Boa noite, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar todos os irmãos nesse momento a abrir as suas Bíblias no Salmo 100. E a proporção que os amados irmãos forem encontrando, gostaria de pedir que ficassem em pé. Nós vamos fazer uma leitura desse texto em uníssono, toda a igreja nesse momento. Faremos a leitura do texto da palavra de Deus. Salmo de número 100. Assim diz a palavra do Senhor. A leitura é em uníssono. Assim diz a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e abençoe a cada um de nós através dessa porção da palavra do Senhor. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com o hino 10 do nosso inário, conduzido pela nossa irmã Jocilcleide. Todos erguei a voz cantar.
Podeis assentar, meus amados irmãos. Convidamos agora o grupo de louvor para continuarmos a nossa adoração ao Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Como é bom ver o povo de Deus reunido, tudo em um só propósito, que é louvar, engrandecer o nome dEle, que é ouvir a palavra dEle, né? E no Salmo 118, 24, a gente diz assim, a gente ouve assim: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, nossa alegria está no Senhor. Então, vou pedir à igreja para se colocar em pé e juntos louvarmos ao nosso Deus, na presença dEle, porque Ele é o único digno de toda a adoração. Te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao Vamos início, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos
louvor devido ao nosso Deus. Estamos aqui para te adorar, porque se não for para te adorar, não tem razão da nossa vida. Vamos adorar o nosso Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Vamos no início, diante do trono, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar. Continue adorando ao nome do Senhor. Os olhos do Senhor estão a procurar aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o povo de Deus, num coral só, canta assim: Pai, sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como a saciada vida.
Meus irmãos, graça e paz. Veja que tamanha festa que o Senhor está nos proporcionando, por causa da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. E o Senhor está presente aqui, meus irmãos. Por isso nós estamos alegres. E nessa mesma alegria, nesse mesmo momento de louvor a Deus, convido a igreja a se colocar de pé, para que venhamos, nesse momento, ler a palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, e nós estaremos fazendo uma leitura uníssona nesses versículos de 6 a 11, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 11. Vamos ler todos juntos essa palavra maravilhosa de Deus, que ela é viva e eficaz, é poderosa para transformar as nossas vidas. Leiamos, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Meus queridos, nesse espírito, nós estaremos nesse momento fazendo os recolhimentos do dízimo e das ofertas. Meu querido, Deus se alegra quem dá com alegria. É culto a Deus. Contribuir é culto a Deus. Então, cultue a Deus com a sua generosidade, com alegria. Vamos, nesse momento, pedir aos diáconos se posicionem para fazer o recolhimento, e aos nossos queridos irmãos do louvor para nos conduzir a Deus nesse momento. Por tudo que faz
Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele nos tem feito. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, te damos graças, Pai. Porque há 138 anos, Senhor, o Senhor realizou o sonho de alguns irmãos para construir essa igreja, Senhor. Não o templo, mas construir, organizar a igreja presbiteriana, Senhor. Por aqui, Senhor, já passaram grandes nomes, Senhor. Ministros teus que levaram a tua palavra, Senhor, e todos aqueles que o Pai deu ao Filho conforme a tua palavra, nenhum se perdeu, Senhor. Pelo contrário, se converteram, muitos deles foram os ministros ou missionários, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque nesse quase 1 século e meio, Senhor, o Senhor tem nos dado suprimento, nada tem nos faltado, Senhor. O Senhor tem mantido a tua igreja de pé, Senhor, com os dízimos e com as ofertas, Senhor, que nos permitem até expandir campos missionários pelo mundo afora, Senhor. Te damos graças por tudo, Pai, pelo privilégio especial, Pai, de conduzir as tuas ovelhas, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria ao conselho, aos ministros, Senhor, dessa igreja, Senhor, para que possamos cuidar cada vez mais e melhor, levando a palavra de salvação aos perdidos e a palavra de sabedoria aos que já são salvos, Senhor. Te damos graças por tudo, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Poder sentar, meus irmãos, nós já louvamos ao Senhor, cantamos, oramos, e agora Deus vai falar através da exposição da sua santa palavra. Então peço a todos que fiquem em silêncio, não conversem, possam estar agora atentos àquilo que Deus colocou no coração do reverendo Hernandes para ele nos transmitir nesta noite. Que você fique em oração para que Deus possa edificar a sua vida através da sua palavra. Temos o privilégio hoje de contar com a presença do reverendo Hernandes Dias Lopes, depois de muito tempo poder ter a sua agenda um dia para estar conosco, e nós damos graças a Deus pela vida do reverendo, por nos atender o convite. Então aproveite essa oportunidade para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos amados, é uma honra e um privilégio participar desta festa espiritual de comemoração de mais um aniversário desta linda e promissora igreja. Quero parabenizar ao pastor da igreja, ao nosso conselho querido que o acompanha e a toda a liderança desta igreja e todos os membros desta igreja. Eu quero repartir com vocês hoje o texto que está em João, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, nesta passagem. João, capítulo 1. Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Peço que depois da leitura você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Antes da leitura, eu preciso fazer algumas considerações. Os estudiosos afirmam que o Evangelho de João é a obra literária mais importante de toda a literatura mundial. E eu penso que eles têm razão em fazer essa afirmação. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os demais evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos, todos, já estavam mortos.
e todos mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. Uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Para um grego era impossível que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se Jesus não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Logo começa a se negar, no final do primeiro século, por causa desta influência, a doutrina da divindade de Jesus Cristo. E João escreve este evangelho para provar uma tese: a tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução deste evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história, e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de início. Ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, ao começo, à criação, à história. Se ele preexiste ao princípio, então ele é eterno, e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. João já abre o evangelho provando a tese dele, que o verbo é eterno, e se ele é eterno, ele é Deus. Em 1978, quando eu entrei no seminário de Campinas, eu li um livro difícil de ler, necessário de ser lido, As Categorias de Aristóteles, o pensador grego. E Aristóteles diz no livro que você só consegue compreender as coisas dentro de categorias humanas: tempo,
espaço, tamanho. Eu consigo entender um pouquinho de tempo, mas eu não consigo entender eternidade. Eu explico. Se você conseguir tirar, por exemplo, um ano de 1 milhão de anos, literalmente você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno, portanto o verbo é Deus. E o verbo estava com Deus, de João. Essa expressão na língua grega significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se o verbo estava face a face com Deus, ele não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui dizendo: e o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria. Não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Eu preciso concordar, portanto, com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só tenho 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Mas João vai para o verso 2 e diz que o verbo estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, isso é estonteante. Sabem por quê? Porque esta verdade põe o machado de Deus na raiz de teorias falaciosas, mas muito populares ainda nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Não, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. Do nada, Deus tudo criou, chamando à existência as coisas que não existiam. Eterno, só Deus o é. Segundo, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu por geração espontânea. Não, o mundo não surgiu por geração espontânea. O mundo não surgiu por vontade própria. Perdoe-me da expressão: o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não veio à existência de moto próprio. O mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, o mundo não surgiu por uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Sabem por quê? Porque a desordem não produz a ordem. Porque o caos não produz o cosmos. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse para o espaço 1 bilhão de letras e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão cósmica casual produzisse esse universo tão vasto, tão insondável, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até garantir a vocês que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Se não, vejamos, por que nós estamos no planeta Terra? Foi o acaso? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Notem que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar.
Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar, e não estamos aqui por acaso, nem porque uma explosão nos deixou aqui. Nós estamos aqui porque as mãos do nosso glorioso Redentor nos colocou aqui. Pense comigo na Lua. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quarto lugar, esse versículo refuta a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que no ano que chegou aqui no Brasil o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, em 1859, Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. No dia do lançamento, a primeira edição se esgotou. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinado nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. É muito importante entender que criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado, o que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado e a ciência prova, foi criado por Deus. Isso é fé. Portanto, irmãos, não há nada mais importante na celebração do aniversário desta igreja do que trazer à memória esclarecida dos irmãos aquilo que tem sido a mensagem desta igreja por mais de um século: a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, quem Ele é, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão digno de glória Ele é. Quando o profeta Isaías tratava da majestade de Deus, e ele está falando do Messias, porque é um texto messiânico, ele diz que o nosso Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Dê uma pulada aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Ele olha para as grandes nações, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo: por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho exato do universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele responderá assim: eu não sei. E quando ele está dizendo eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É que nenhum homem é capaz de dizer exatamente qual é o tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto, em estudo. Mas o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demorará mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou o dono disso aqui e eu estou aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles afirmam, entretanto, é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta.
Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, tenha a pachorra, melhor, a paciência, para contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Agora nas férias de janeiro, pastor, eu fui fazer essa experiência. Enchi a concha da mão de areia e comecei a contar. 1, 2, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400. Eu parei. Não tinha contado a ponta do dedo ainda. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza insondável do macro-universo. De lá para cá, nós estamos boquiabertos com a grandeza insondável do micro-universo. Por exemplo, se você voltar para casa nesta noite, e for lá no seu quintal, se você mora numa casa, ou lá na sua varanda, se você mora num apartamento, e pegar uma folha de uma planta, por mais tenra que seja essa folha, talvez ela é mais complexa do que a cidade de João Pessoa. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo, quebrá-lo numa frigideira, a gema daquele ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno, ou até mais, de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E descobriu mais, cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Quando nós vamos para o verso 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Meus amados, tudo que tem vida, só tem vida porque recebeu vida dele, o nosso glorioso Redentor. Anjos, homens, animais, o universo, enfim. Mas alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite, e eu não estou falando em virtude de uma pandemia que assolou o mundo, ceifando mais de 6 milhões de pessoas. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova que Jesus existe, porque a Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira de oxigênio, você cai e vira pó. Mas João prossegue dizendo que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é magnífico, sabe por quê?
Porque não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus, ninguém derrota Jesus, ninguém põe Jesus contra a parede. Ele é a luz. E quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais frágil que seja a luz, e por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Sabe o que significa isso? Onde chega Jesus, chega a verdade, chega a justiça, chega o amor, chega a libertação, chega a cura, chega a redenção, chega a salvação, porque Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Bendito seja o Senhor. Eu disse para vocês, no começo, que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, Ele é Deus, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele é Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, Ele é o doador e preservador da vida. Bom, se Ele é isso mesmo, e é, eu preciso dizer para você nesta noite, que você não pode sair daqui hoje, sem tomar uma decisão em relação a Jesus. Vou propor um paradoxo, e vou me valer da obra ética da decisão para propor esse paradoxo. E o paradoxo é este: você é escravo da sua liberdade. Você é obrigado a tomar uma decisão. Mas deixa eu ilustrar. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você rema e ancora a canoa à margem em lugar seguro, ou você pula da canoa e nada até a margem em lugar seguro, ou você finge que não tem abismo, permanece dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você diga assim no seu coração: bom, eu vim aqui hoje a convite, estou gostando até de ter vindo, mas eu estou decidido a não tomar nenhuma decisão. Eu não quero decidir, eu não vou decidir, e mais, eu estou até indeciso. Eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus, isso é impossível. E foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo numa junta espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. Quais são elas? Qual é a sua decisão nesta noite? A primeira delas está aí nos versos 6 a 9, confira comigo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Esse texto está falando de João Batista. Precisamos entender isso aqui. A Bíblia diz que de Malaquias a João, temos um período de 400 anos. Chamamos isso de período interbíblico, ou de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele andou por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíram de toda Jerusalém, de toda a província da Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão. Lá estão os fariseus, lá estão os saduceus, lá estão os soldados, lá estão os publicanos, lá está toda a multidão. E de repente, toda a multidão cogita algo. Porventura esse João
não é o próprio Messias? E essa cogitação se transforma numa pergunta. E essa pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta foi esta: ô João, porventura você não é o próprio Messias? Olha o perigo aí, olha a ameaça aí, olha a isca venenosa aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia dizer o seguinte: bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém junta a multidão que está vindo aqui para esse deserto. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa não, ele foi categórico. Disse: não, eu não sou Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo do mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A decisão de João Batista é de dar toda a glória a Jesus e jamais desejar receber para si a glória que só pertence a Jesus. Mas agora vamos à segunda decisão. Confira aí comigo versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O que está escrito aí? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Me responda, por favor, quantas vezes aparece a palavra mundo aí no versículo 10? Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Agora notem que cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico material. O mundo não o conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então preste muita atenção ao ler a sua Bíblia, porque uma mesma palavra repetida num mesmo versículo pode ter significado diferente. É por isso que ele nos leva para o verso 11 para esclarecer: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E quem são os seus aí? Povo de Israel, povo judeu, povo da aliança. E por que eles não receberam? Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, de onde Deus suscita uma numerosa descendência, como as estrelas do céu e as areias da praia. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pelo maná que caiu do céu, pela água que brotava da rocha. Ele é representado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela arca da aliança. Ele é representado pelo templo. Ele é representado pelas festas. Ele é representado pelos sacrifícios. Ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Então, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, e ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Cuidado, para que diante de tanto conhecimento você ainda negue e rejeite a Jesus Cristo. E a Bíblia troveja os seus ouvidos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus tem me dado a bênção de levar caravanas a Israel todos os anos, nos últimos 10 anos pelo menos.
E uma das grandes tristezas quando a gente chega em Jerusalém, mormente, é ir lá no monte, lá no Muro das Lamentações. E você tem crianças, jovens, velhos, lendo a lei e orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto no rosto. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A rejeição de Jesus. Mas agora vem a terceira decisão. Confira comigo nos versos 12 e 13, que é a aceitação de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Chama a atenção dos irmãos para um ponto muito importante e muito simples. Na língua portuguesa nós chamamos de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, está contrastando o que ele disse antes, a rejeição de Israel, com a possibilidade de uma porta aberta agora para todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A grande pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Aqui no Brasil nós conhecemos um ditado popular que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de novo, tem que nascer de cima, tem que nascer de Deus, tem que ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança, uma nova pátria, tem que ser nova criatura. É por isso que João não quer que você saia daqui hoje confuso acerca do que significa ser filho de Deus, e ele detalha isso no verso 13, confirem comigo: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é algo hereditário. Alguém pergunta assim: e você? É filho de Deus? A pessoa responde assim: mas é claro que eu sou filho de Deus. Uai, o meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe é uma santa mulher de oração. Ô gente, eu não sou filho de pastor. Ser filho de pastor deve ser coisa boa, deve ser, eu não sei, deve ser. Ter uma mãe de oração com certeza é algo fantástico, mas isso não faz de ninguém filho de Deus, não. Outra pergunta assim: você é filho de Deus? Eu falei: mas é claro, eu sou presbiteriano desde o berço. Ser presbiteriano desde o berço é uma coisa maravilhosa, mas isso não faz de ninguém filho de Deus também, não. Outros dizem: não, você é filho de Deus, mas é claro, eu sou calvinista reformado, convicto. Ó, ser calvinista e reformado, convicto é coisa boa, mas faz de você filho de Deus também não. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem autoridade, tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Então, vou ilustrar isso. Vocês moram numa cidade praiana, quente, né? Então chega um dia de feriado longo, vocês vão querer mudar de ares, vão querer procurar um lugar de montanha. E aí imagine que você vai para a montanha mais bonita que tem na Paraíba ou fora dela.
Aí você chega lá naqueles picos, beijados pelas nuvens, o arvoredo frondoso, cuja cabeleira esvoaça pelo soprar do vento, a relva verde farfalhante, um regato de águas cristalinas rasgando as entranhas da terra, jardins engrinaldados de flores, com as pétalas aveludadas exalando o mais inebriante perfume, o passaredo a cantar, as borboletas enchendo o ar de muitas cores, e a brisa tocando o seu rosto, de uma maneira gostosa e suave, e você encantado e tomado de emoção, de você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E Ele tem uma única condição e nunca abriu mão dela. A todos quantos receberam a Jesus, Deus o Pai deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. E João conclui dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano, nenhuma instituição tem autoridade para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem o bispo, nem a igreja presbiteriana, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder. Só o próprio Deus pode dar esse poder a você. A salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. É Deus quem dá a salvação e dá a todo aquele que recebe a Jesus como seu Salvador pessoal. Então agora João vai nos levar à conclusão do texto, ao versículo 14. E me permita dizer isso. O versículo 14, irmãos, trata do maior mistério do cristianismo. Quem disse isso foi Atanásio. Atanásio foi o grande campeão da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja em 325 em Niceia. Escreveu um livro sobre a encarnação, está em português esse livro. E ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo que é divino, o verbo que é autoexistente, o verbo que é o Criador, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora, Paulo diz em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E a pergunta é: se esvaziou até que ponto? E a Bíblia diz que ele se esvaziou a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos, colocado num coxo de animal, onde os animais comiam, a manjedoura, de onde vem mangiare. Aquele bebê era o Criador do universo, que nem os céus dos céus podia contê-lo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, ele está sentado no trono e ele vai voltar para buscar a sua noiva. Mas notem, ele não vem até nós cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Ele veio cheio de graça e de verdade. Você já imaginou se Jesus viesse até nós cheio de justiça e juízo? Sabe o que a Bíblia diz? Que o melhor de nós são as nossas justiças. E para Ele, as nossas justiças são como trapos de imundície. Essa palavra é muito constrangedora. Na língua original, sabe o que significa essa palavra?
é o absorvente feminino, que a mulher usa, enrola num plástico e joga na lata de lixo. E isso é o melhor de nós. E o pior de nós, o que seria? Então baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. É por isso que ele veio até nós cheio de graça. Nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais, como membro da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês, bem instruídos que são, sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que significa o resplendor pleno de Deus com todos os seus atributos. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um ou para outro atributo. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Quando Jesus Cristo veio, ele não veio para falar deixo daquele atributo, ele veio para revelar o Pai. Sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do Pai. Ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso só Ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João. Mas eu não posso terminar sem trazer duas considerações muito importantes. Sabe o que me choca positivamente, me deixa extasiado? É que quando João vai para o restante do livro, ele vai seguir a mesma toada, provando a mesma tese e usando os mesmos argumentos apresentados na introdução. Por isso é uma tese este evangelho. Já na introdução ele apresenta todo o conteúdo. O que é que João vai fazer? Se você ler o último versículo do evangelho, está escrito aí no último versículo deste evangelho, que se todos os sinais que Jesus operou fossem relatados, registrados em livros, numa linguagem hiperbólica, o mundo inteiro não caberia, os livros. O que é que ele vai fazer então? Desses muitos ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. Para provar uma tese. Se ele faz as mesmas obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as mesmas obras de Deus, então ele é Deus. Mas João vai provar no evangelho todo que ele é Deus também, porque tem os mesmos atributos de Deus. O que é que João vai fazer? Vai pegar um versículo que Jesus disse em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o nome Javé, ou o nome Iavé. Se você ler num livro Javé e no outro Iavé, não fica triste não. No hebraico, a letra J e a letra I é a mesma letra. De onde vem a nossa palavra portuguesa? Jeová. Jeová, na verdade, não é um nome, basicamente. Jeová é a união de dois nomes. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai e forma o nome Jeová. Pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que que João vai fazer? João vai selecionar 7 declarações de Jesus eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas a segunda coisa para terminar, para mim é um mistério. Dessas 7 declarações eu sou, uma Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo,
Ele disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Agora notem, Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Para explicar esse mistério, me permitam duas perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? Sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção nisso. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Então sabe qual é o papel da primeira igreja presbiteriana de João Pessoa? É sair pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelos hospitais, pelas universidades, pelas escolas, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. Porque não é sobre nós, é sobre Ele, a quem rendemos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Irmãos, estaremos cantando esse hino agora. E algumas pessoas que chegaram bem cedinho, a gente disse aqui que tiveram um bônus, porque ensaiaram junto com a gente e puderam aprender um pouquinho da letra desse hino, esse cântico que fala muito sobre o que Jesus fez na cruz por nós. Então, nós vamos cantar o coral, o grupo e a igreja em um grande coro. Né? Aquele coro lindo, né? Que no céu vai ser muito mais lindo. Mas aqui nós vamos cantar todos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quem chegou primeiro já sabe, né? Então, quem está aqui com a gente vai acompanhar. Vamos todos louvar o nome do Senhor Jesus. Tomou meus pecados
caminho abriu pra mim. Meus olhos abriram, pude entender que seu amor me libertou. Lá na cruz pagou por mim, meu pecado se apagou. Foi por mim, sua graça deu. Lá na cruz
Louvado seja Deus, meus irmãos, por tudo que foi realizado nesta noite, para a glória e agradecimento do seu santo nome. Nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos, pastores, as igrejas aqui representadas. Convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos já concluir nosso serviço de adoração. E desde já, agradecendo ao reverendo Hernandes Dias Lopes pela presteza em atender o nosso convite. E a igreja deve estar orando pela vida do reverendo, que tem aí uma vasta programação na sua agenda, sendo usado por Deus, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos comunicar aos irmãos que no Salão Térreo há uma exposição dos livros do reverendo Hernandes. Você pode descer lá, tem um cafezinho, você pode também já escolher um livro lá do reverendo. E também lembrar os queridos que estão de carro, os diáconos estarão lá orientando a saída dos veículos. Vamos ter calma para não ter nenhum acidente. Convido o reverendo Aldenísio para ele fazer a oração final e após a oração estaremos impetrando a bênção apostólica. Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela existência dessa igreja que tem sido fiel à Tua palavra e que durante esses 138 anos tem proclamado a Tua palavra nesta cidade. Agradecemos, Pai, por esta noite de celebração, por esta noite de gratidão, que o Senhor nos conserve sempre fiéis ao Teu chamado e à nossa missão. Agradecemos pela vida do reverendo Hernandes, pedimos que o Senhor abençoe a sua viagem, que o Senhor leve em paz na missão que ele tem de proclamar a Tua palavra. E que o Senhor nos traga novamente aqui, com gratidão e com o desejo de servir o Senhor. Que a nossa vida seja para a glória do Teu nome. Que em meio às lutas, às dificuldades, o momento difícil que vivemos no nosso país, possamos ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Ele é o Senhor. E só Ele merece a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. Recebamos, irmãos, a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Poder sentar, meus queridos. Vou pedir ao diácono que abra aqui também essa porta. E de maneira ordeira, os queridos já podem então descer para o salão térreo.
Meus irmãos,